Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, sério, virou o mundo do trabalho de cabeça para baixo. Estamos falando do livro Trabalhe 4 Horas por Semana, de Timothy Ferriss. Essa nossa análise vai direto ao ponto para a gente entender essa proposta bem radical de chutar o balde do modelo tradicional de vida e trabalho. A ideia principal do livro é bem direta, sabe? Por que raios a gente tem que esperar décadas para começar a aproveitar a vida? A proposta é essa. Liberdade e aventura não precisam ficar lá longe, numa aposentadoria que a gente nem sabe se vai chegar. Elas podem e devem começar agora. O livro começa tocando numa ferida que muita gente conhece. Aquela sensação de estar preso num ciclo. Trabalhar sem parar por uma recompensa que está lá no futuro, um futuro que, sejamos sinceros, talvez nunca chegue do jeito que a gente imagina. É aquela mentalidade que parece que vem de fábrica, né? A de que o sacrifício hoje é o que garante a felicidade amanhã. O livro se propõe a quebrar, a desconstruir essa ilusão pedaço por pedaço. E essa frase do Mark Twain, nossa, ela resume tudo, né? Se tá todo mundo indo pelo mesmo caminho e ninguém parece feliz com isso, opa, talvez seja um bom momento para parar e pensar se esse caminho é o certo pra gente. Tá, mas e aí, qual é a alternativa? Bom, o Ferriss apresenta um conceito novo, um estilo de vida diferente, que ele batizou de os novos ricos. E ó, já vou avisando, não tem a ver só com ter rios de dinheiro não. Aqui tá o pulo do gato. A gente precisa redefinir o que é ser rico. Para os novos ricos, a verdadeira riqueza não é ter milhões parados no banco. É ter controle total do seu tempo e de onde você está. Tempo e mobilidade. Essas são as novas moedas de troca. E essa comparação aqui é sensacional. De um lado, você tem os adiadores, que é a galera que vive para trabalhar e espera o futuro chegar. Do outro, os novos ricos, que estão focados em automação, em viver experiências, em ter um propósito claro para a grana que entra, com foco total no agora. Beleza, parece incrível. Mas como é que se chega lá? O livro não fica só na filosofia, não. Ele entrega um sistema, um passo a passo bem prático, chamado de estrutura DEAL. E tudo isso veio da própria transformação que o autor viveu na pele. Então, olha só de onde o Timothy Ferriss partiu. Imagina, $40 mil por ano, só que trabalhando mais de 80 horas por semana. Era o retrato clássico do empreendedor que está se matando de trabalhar que ganhando pouco. E agora, olha o resultado depois que ele aplicou o próprio método. A renda pulou para $40 mil por mês. E o tempo de trabalho caiu para só 4 horas por semana. A diferença é tão absurda que parece até mentira, mas é o que mostra o poder desse método. Então, o mapa para essa transformação toda está nesse acrônimo aí, DEAL, que significa definição, eliminação, automação e liberação. Cada uma dessas etapas é uma pecinha do quebra-cabeça para construir essa nova vida. Bora entender como funciona? Bom, o primeiro passo, a definição, não é sobre criar aquelas metas genéricas, sabe? É sobre, basicamente, mudar as regras do jogo. É jogar fora as regras antigas e criar novas, que realmente funcionem para o que a gente quer. O que o livro faz é propor umas regras totalmente novas para o jogo da vida. E elas viram de cabeça para baixo tudo o que a gente aprendeu sobre a aposentadoria, sobre o valor do dinheiro. O foco passa a ser, por exemplo, na renda por hora, e não no salário anual. É sobre viver as aventuras agora, e não deixar para depois. E essa aqui é uma sacada genial. Em vez de ficar correndo atrás de um conceito super abstrato como felicidade, o objetivo é muito mais prático. É construir uma vida com coisas que geram empolgação de verdade. Porque no fim das contas, a empolgação é o que mata o tédio, né? Que é o verdadeiro oposto da felicidade. Ok, as regras do jogo mudaram. Qual o próximo passo? Eliminação. E o objetivo aqui é bem claro, liberar o nosso bem mais precioso, que é o tempo. E isso significa dar um basta no excesso de informação, nas tarefas que não levam a nada e em todas as interrupções. Tem uma frase do Saint-Exupéry que resume essa filosofia de um jeito perfeito. A perfeição não é quando não tem mais o que botar, e sim quando não tem mais o que tirar. Não se trata de fazer mais coisas, mas de fazer menos, focando só no que realmente importa. E a grande ferramenta para fazer isso é o famoso princípio de Pareto, a regra 80-20. A ideia é que 80% dos nossos resultados vem de só 20% do nosso esforço. O trabalho, então, é descobrir quais são esses 20% e focar neles, sem dó. O resto, a gente elimina ou diminui. E para ajudar a eliminar, é fundamental entender a diferença entre eficácia e eficiência. Ser eficaz é fazer as coisas certas, sabe? Aquelas tarefas cruciais que levam na direção dos objetivos. Já ser eficiente é fazer as coisas da melhor maneira possível.
O problema é que a gente pode ser muito eficiente em tarefas que não importam nem um pouco. A prioridade é sempre ser eficaz primeiro. E aqui vem uma provocação forte do livro. Estar sempre ocupado, na correria, é na verdade uma forma de preguiça. É como se fosse uma desculpa que a gente arruma para evitar aquelas poucas ações que são realmente importantes, mas que dão medo ou são desconfortáveis de encarar. Então, o ciclo DEAL é esse: definir um novo jogo, eliminar o que não importa e depois viriam os passos de automatizar a renda e se liberar para viver. O livro argumenta que as ferramentas para isso existem, mas tudo começa com a coragem de encarar esta pergunta final que é bem poderosa. Qual é o custo real de continuar adiando as coisas? Não só o custo financeiro, mas o emocional, o físico. O que se está perdendo hoje por não agir? Uma reflexão.